E muito feliz de saber que você aceitou o meu convite para fazer o nosso podcast. Faz bastante tempo que a gente estava tentando combinar e nada dava certo, mas eu fiquei muito feliz. A monja Loiane finalmente aqui com a gente para conversar um pouco da sua pesquisa de doutorado, né? Como que foi isso? Conta para mim. Bom, a minha pesquisa de doutorado, ela nasceu a partir do momento em que eu comecei a ver em algumas publicações da tradição budista, aqui em línguas ocidentais, o nome do Max Miller. E na época eu estava lendo aquele dossiê da Metodista, né, que foi organizado, é um dossiê das ciências da religião, e o professor Lauri mencionava que o Max Miller tinha dado aulas para o pessoal da Companhia das Índias Britânicas. E disso tinha uma publicação chamada O que a Índia pode nos ensinar. Então eu fiquei muito intrigada com aquilo. Falei, poxa, tem esses livros aqui que tem até textos do Vinaya, e nesses textos está lá o nome como ele, uma espécie de editor, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse papel ocidental, né? Max Miller tinha uma coleção inteira, né? Isso, esse livro ele faz parte dessa coletânea chamada os Sacred Books of the East, né? Os livros sagrados do Oriente. Tem lá no Internet Archives, tem tudo isso aí. E estão todos lá, são 50 livros, e um deles contém uma Mahavaga, né? Por isso que eu tinha passado um pouco por esse nome. Então me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, né? Essa pessoa está conectada com uma questão colonial, ensinou funcionários da Companhia das Índias Britânicas, e, no entanto, eu estou aqui lendo um texto que passou pela edição dele, né? Deixa eu ver se eu entendi bem. Você não conhecia o Lauri? Ou conhecia o Lauri? Não pessoalmente. E você tinha visto já o Lauri? Foi assim, a monja Nirvana, que já tinha começado a fazer o mestrado na Metodista, ela tinha trazido para a gente esse dossiê das ciências da religião, em que tem um artigo do Lauri, né, em que ele fala a respeito do Max Miller nesse lugar, nessa discussão sobre o colonialismo, num contexto maior desses estudos da teoria decolonial. E eu estava interessada em fazer um doutorado. E, ao mesmo tempo, eu tinha estado pesquisando, lendo bastante sobre autores ocidentais que estivessem pesquisando o budismo, traduzindo o budismo. Na verdade, eu me perdi um pouco antes, porque eu estava pesquisando para escrever um pouco da história da tradição budista, e o meu lado historiador começou a se perguntar de teoria. Peraí, lado historiador, você tem graduação em História, como é que é? Isso, eu sou formada em História e eu tenho mestrado em História pela Unicamp. Né? O mestrado eu defendi, eu encerrei em 2010. Então, a gente tem essa mania de tentar entender em que posição, em que escola os autores estão, né? Mapear isso. E eu comecei a me sentir inquieta de escrever uma história da tradição budista. Tá, mas quando que você... Isso foi 2018. Não, certo. Mas quando que você começou a estudar budismo? Aí eu tenho que voltar você ensinando a gente em 2007. Foi em 2007 que você começou? 2007, isso, exatamente. E você mesmo já tinha falado algumas vezes de alguns grupos relacionados a esse momento do século XIX. Isso me soava interessante já, como a Pali-Tech Society. Você falou várias vezes que o Chebasky viaja, que ele era um autor que falava das coisas budistas sem precisão, né, e que tinham um problema aí. Você alertava isso pra gente. Não é que o Chesbatsky fala coisas budistas sem precisão. É que, dadas as fontes dele naquele período, ele fez um trabalho magnífico. Mas, assim, se a gente for comparar com o nível de precisão que a gente tem hoje, e se ele estivesse vivo agora, ele ia fazer um trabalho, assim, vamos dizer assim, muito mais preciso em termos de lógica budista. Entende? Então, a partir das fontes que ele tinha, já foi impressionante o que ele conseguiu fazer. Entendo. Mas em termos de... É claro, né? Se você comparar a precisão que nós temos agora com a precisão que ele tinha nas fontes, se hoje ele ia fazer um trabalho muito mais assim... Sim. Em termos de precisão e etc. Né? Fora que eu acho que ele usa referenciais kantianos. E talvez o referencial kantiano seja muito interessante para muitas coisas, mas... Inclusive aquela divisão entre razão revelada e razão natural que o Kant usa, né? E coloca a religião dentro da razão natural. Isso é muito interessante. Mas existem outros referenciais do Kant que acabam transformando a coisa dos estudos budistas
com a perspectiva kantiana em algo um pouco mais complexo. É interessante, mas é um pouco mais complexo, e eu achei que o Tchaikovsky... É até difícil falar, né? Poderia ter melhorado algumas coisas ali dentro se ele tivesse tido mais tempo, eu acho, entende? Sim. Então, mas aquilo que ele fez é algo monumental. Sim, mas isso daí a gente está falando também de 2016, né? Faz bastante tempo essa conversa. E eu me recordei disso porque o nome me marcou, e quando eu comecei a ler sobre esses autores, que aí a gente tem um autor que é o Charles Prebisch, que ele fala das escolas de tradução. E aí ele tem, de um lado, né, a franco-belga, do outro a anglo-germânica. E quando eu fui entrar no meio dessas leituras, né, esse foi um nome porque justamente era um nome muito diferente, né? E agora esse nome não faz parte nem das duas escolas, mas de alguma forma ele faz parte desse fluxo do século XIX da tradução dos textos. E aí eu me interessei bastante por essa área, também porque tanto o meu TCC de graduação quanto o meu mestrado foi sobre autores do século XIX no Brasil, escrevendo história a partir de influências políticas. Então, quando eu vi o nome do Miller lá, nesse artigo associado às questões coloniais, e me lembrei dele como um tradutor, como um editor, como alguém nesse meio acadêmico, eu falei, bom, aqui eu tenho um assunto que eu gostaria de identificar, também já alertada por tudo o que você tinha trazido algumas vezes em aula de Polytech Society, Rhys Davies, os trabalhos que esses personagens tiveram, muitas vezes com muitas imprecisões, partindo de referenciais cristãos, traduzindo com os termos muitas vezes equivocados. Então, isso me deixou bastante intrigada. Por exemplo, tem a palavra pecado, sin em inglês. Isso não está dentro do registro budista, entende? Não tem uma divindade na qual você peca contra. Peccatus, do latim erro. Não tem. Então, como que eu consigo colocar o termo pecado lá dentro de uma carga cultural tão grande religiosa, entendeu? Ninguém vai ler pecado como sendo peccatus da área jurídica romana. Você vai ler sempre dentro do viés da piedade cristã, claro, né? Sim, então. Exato. E aí, por exemplo, aquele livro que nós temos da biografia do Milarepa, chamando os yogis de santos, né? É tudo muito aquele livro é muito complicado, engraçado. Né? Pois fadas, falando de fadas. Gnomos, fada e gnomo não é... Não, entende? Mas há uma proposta, né? Que acho que você descobriu muito bem na sua tese de doutorado. O que eu procurei né, trazer na minha tese foi tentar mapear os motivos, as tendências do Miller, que tipo de forças políticas ele estava envolvido, quem é esse personagem que, quando eu fiz isso, né, como uma espécie de pré-projeto, eu ainda não tinha me deparado com todo o cenário das ciências da religião, e foi só na disciplina de introdução às ciências da religião, quando eu já estava no programa, que eu tive essa dimensão de que eu estava falando de um fundador e de que ele é um autor muito lido, muito mencionado, e em alguns casos já as pessoas não falam mais dele, então por que nós vamos falar dele? Então eu tive esse momento de indagação sobre isso, e eu continuei em diante justamente para tentar perceber esse lado dele no budismo, porque o Miller estava mencionado, por exemplo, pelo Laurie, dentro dessa questão do colonialismo, ok? Mas e como isso impactou o que ele falou sobre budismo? Porque como todos os lados políticos, mas não só... Porque aí eu fui mapeando a biografia do Miller, né? E tem outras coisas, não é só uma política pura e simples, colonialismo, vamos lá tomar... Tem outras coisas que estão envolvidas na maneira como ele analisa o budismo, e isso precisa ser visto dentro da sua especificidade. E eu acho que essa foi uma contribuição que eu consegui fazer, de mostrar esses laços. Então quer dizer que o Laurie, ele te influenciou na área de teoria colonial, decolonial. Sim, com certeza. Mas ele não teve influência direta sobre a questão da sua pesquisa budista? Não, porque eu escrevi para ele já oferecendo esse tema, porque eu achei que ele poderia se interessar. Eu havia cogitado fazer uma pesquisa sobre a Ashoka, eu cheguei a ter fazer um pequeno resumo, mas o Miller
estava no meu primeiro e-mail para o Lauri. Eu me lembro de quando você me trouxe o projeto sobre a Ashoka e eu falei, olha, tem certeza que você vai encarar um negócio desse? Porque envolve fontes sânscritas antigas. E eu estava no fundo... E você não tinha entrado ainda naquilo ali, não tinha se formado em sânscrito e Pali. Então, não tinha nada disso. No fundo, eu estava tentando entender se essa minha experiência do século XIX, do mestrado, deveria ou poderia ser realmente aplicado como eu queria fazer. Porque, por exemplo, quando eu estava pesquisando para escrever a história da tradição budista, que eu comecei a entrar de cabeça nessa parte teórica, de repente eu me dei conta e eu falei, não, eu não estou mais falando da história da tradição budista, eu estou falando a respeito do Ocidente lendo a história da tradição budista, criando uma história da tradição budista para a sua própria leitura. E aí eu tive que fazer esse momento de recorte, né? Não, então é isso mesmo, esse lado aqui, eu vou para o lado do Max Miller. Essa ideia que eu tive, ela é válida, então eu vou em frente com ela. Mas como você soube que era válida? Eu não soube. Eu passei muito tempo me debatendo com isso, mas o Lauri validou. Ele falou, não, essa sua ideia é muito boa. Acho que essa ideia a gente pode ir em frente. Essa ideia que você me dá sobre... o Miller e a visão do budismo, né, a visão do budismo para o Miller, isso é uma coisa que a gente não tem mapeado, acho que é importante a gente mapear. Eu falei, ótimo, então aí a gente entra. Tem mapeado no Brasil, né? No Brasil, realmente no Brasil. Eu cheguei a conversar com um professor da Alemanha, que ele chegou a me mandar uma espécie de resumo de um trabalho que ele ia publicar, e aí ele escreveu assim, né, se você localizar outras informações sobre o papel do Miller no budismo, eu vou ficar muito preocupado, porque é tipo um especialista disso, né? E, assim, as conclusões que eu cheguei foram um pouco diferentes, na verdade, porque ele não fez uma análise especializada em um único texto, que foi o que eu fiz, né? Eu parei em um artigo de 1862 e de um objeto pequeno eu expandi isso para uma coisa maior, que foi uma coisa que, inclusive, o Donald Lopes havia sugerido, né? Como um ponto de pesquisa válido. Ele falou, olha, o seu objeto tem que ser pequeno e você expande. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco aí nessa história. Como é que você conheceu o Donald Lopes? No meio Para quem não sabe quem é Donald Lopes, eu vou falar para vocês. Donald Lopes, se você colocar o Princeton Dictionary e outras obras, você vai encontrar o nome desse grande professor, Donald Lopes Jr. Júnior. Então, e ele foi aluno do Jeffrey Hopkins. E esse pessoal todo aí é um pessoal que está dentro da nossa rede aqui, né? E aí, mas como que você conheceu o Donald Lopes? Quando em 2020 para 2021, apareceu a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, mesmo pós-pandêmico ainda, eu viajei de máscara e tudo, o Lauri mencionou, por que você não faz, né? Eu acho que sua pesquisa vale a pena. Na época ele falou, por que você não procura Oxford? E eu bati na porta de Oxford. E eu até recebi um ok de Oxford, um professor de lá. O Westerhoff, professor John Westerhoff, me aceitou, mas era muito caro, né? Você tinha que pagar tuition, então era altíssimo o valor, não deu para ir de jeito nenhum, né? E aí eu fui escrevendo para a minha bibliografia inteira, né? Escrevi para o Philip Almond na Austrália, escrevi para esse professor na Alemanha. O Westerhoff teve uma troca de e-mails entre eu e ele, falando, você não quer dar uma bolsa para a menina? É verdade. E ele, não. Aí eu insisti de novo, dá uma bolsa para ela. Não, mas... Não, muito altíssimo, era uma coisa como 12 mil libras, 3 meses, e era para ser completamente, eu achei engraçado, fora da realidade brasileira, né? Exato. Isso porque nós estamos no Sudeste, né? Pois é, eu também escrevi para 2 professores da Inglaterra, que os dois também, ok, mas eles era muito caro por lá. Eu tive em contato com o nosso querido famoso Gombrich, que também foi muito atencioso, escreveu carta e tal, ajudou e tal, mas não ia dar certo, porque, afinal de contas, Oxford, né? Não, mas eu lembro muito bem que ele falou pra gente que ele era Polytech Society. Eu, como seu co-orientador, ele falou, né?
Polytech Society, dá para fazer, mas o problema é que tem que pagar. Tinha que pagar. Não tinha bolsa. E o Donald Lopes Jr., que eu achei que era um autor já da minha bibliografia, porque ele pesquisa esses assuntos, eu achei que ele ia ser, assim, sabe, big shot, não vai responder, e ele respondeu com críticas ao projeto que eu mandei para ele. Eu me lembro. E as críticas foram, assim, bastante precisas, né? Então, nós conversamos, eu, Lauri, a gente falou, não, na verdade, ele está abrindo uma porta, porque senão ele não ia nem ter lido, né? Uhum. E aí ele aceitou que eu fosse para a Universidade de Michigan, que é uma universidade pública, uma das únicas públicas dos Estados Unidos. E foi muito rápido, foi muito... não foi fácil, mas foi muito eficiente a conversa. Tem uma pessoa que ajudou muito, que é a Kim. A Kim ajudou bastante na mediar, né? A Kim, ela é a secretária do Departamento de Línguas e Culturas Asiáticas da Universidade de Michigan. E o Donald Lopes me ajudou bastante. Ele foi um interlocutor muito, muito hábil desses assuntos. Era muito interessante porque todas as coisas, todos os autores, todas as ideias que eu colocava para ele sabia exatamente o que falar. Sobre isso, ele tinha uma opinião, né? Algumas coisas a gente discordou, né, no processo. Ele queria que eu arrancasse a ideia de Max Miller do topo da coisa e puxasse para um outro lado, que eu executei num dos meus capítulos, que é trazer a questão dos oficiais das Índias Britânicas. E é por conta disso que o meu primeiro capítulo mapeia os papéis do James Prinsep, do Brian Hodgson, e principalmente desses dois, que é o cara que fez a rota de manuscritos e o primeiro que traduziu os pilares do Ashoka, né? Então isso foi total de influência do Donald Lopes. E eu agradeço sempre a ele, porque foi muito marcante. A biblioteca de Michigan é ótima. E foi bem, bem significativo esses 6 meses que eu passei por lá. E ele é super gente boa, assim, no sentido de que ele é muito aberto a fazer reuniões com a gente, né? Durante esse período ele fez. Antes ele fez reuniões online, depois ele fez reuniões online. Fez. Né? Ele foi muito, muito, assim, vamos dizer assim, muito receptivo, né? Muito receptivo. Em relação ao Brasil, você representando... Não, quando eu cheguei lá, a gente estava no auditório com um número, assim, uns 90 alunos de graduação da disciplina que ele estava oferecendo e me apresentou. Falou, olha, essa menina veio aqui, não falou essa menina, ela falou, essa monja veio aqui. Ele falou, não, a Loiane, essa monja, ele falou, Nana, ela veio do Brasil, ela enfrentou o Covid, inclusive, para estar aqui, vai fazer uma pesquisa e tudo mais, quero que vocês acolham, foi bem legal. Falando de Covid... Falando de Covid... Já espirrou. Então, mas como que foi a sua... Antes de a gente entrar na sua pesquisa propriamente dita, como que foi o seu choque cultural, né? Fazer um doutorado sanduíche, num período onde você tinha um governo que não incentivava exatamente isso. Como que foi a sua experiência lá? Olha... Choque cultural. Choque cultural... acho que o choque cultural que eu mais observei, que apesar de eu estar numa sala com 90 alunos, que eram de graduação, né? Os alunos de pós-graduação que o Lopes estava orientando, eles tinham um trabalho muito mais disperso e muito mais individualizado do que o que nós fizemos, por exemplo, na Metodista, o que vocês fazem na Metodista ou em outras universidades, que os orientadores reúnem os orientandos, que eles às vezes fazem trabalho juntos, que tem essa coisa de conviver mesmo e ocupar esses espaços, mesmo que seja online, e de debater os projetos. Eu me lembro que durante o doutorado nós tínhamos os encontros do grupo de pesquisa em que eu apresentei mais de uma vez o que eu estava pesquisando para as pessoas fazerem observações. Eu fiz observações de trabalhos de colegas. Esses momentos de esse tipo de troca não acontece. Então, ele é um trabalho muito mais individual, você mais solitário dentro desses ambientes do que da Universidade de Michigan, você fala? Sim. Porque no Brasil tem muita troca, né? As pessoas conversam. Em Michigan isso não acontece, pelo menos não dentro desse departamento especificamente que eu estava. Talvez seja alguma coisa da cultura individualista. Talvez né? Um pouco mais seja. Individualista, né? Talvez seja. Quando você tem um modelo um pouco mais neoliberal de cultura, né?
Não que alguém leia von Mises e Hayek, porque eu duvido muito que isso seja assim, né? Não sei teólogos como Jung Mossung, etc., que vão lá ler aquilo, mas de alguma maneira o neoliberalismo se expressa a partir daquela ideia de um processo que vem desde vamos dizer assim, do iluminismo, daquele movimento europeu de para si e para si, né? Ou seja, o indivíduo, né? Sim. Dentro do referencial do antropocentrismo, né? Que aí depois começa o cientificismo, a antropotécnica, e aí você tem essa ideia de fechamento em cima do eu isolado do mundo. O que importa sou eu. Né? E curiosamente, eu tive mais conversas com os professores e com a Kim, que me ajudou bastante, do que com outros colegas. E eu até conversei tinha uma outra aluna indiana, mas era muito mais disperso. Eu conversei com a professora Algide, que é uma professora da Mongólia, que pesquisa budismo tibetano. Eu conversei com o Brimbrose, que inclusive fez uma palestra pra gente, fez uma live com a gente. Eu lembro. Atualmente ele é o chefe do departamento lá, também muito, muito receptivo, eu fui almoçar com eles. Você está me dizendo que os norte-americanos não são demônios, então? Não, pois é, né? Mas assim, eu acho que também tem um lado de acolhimento deles, né? Tem uma aluna que veio do Brasil aqui fazer uma pesquisa, não sei o quanto isso é comum por lá, né? E como uma pessoa black, como que foi isso? Eu fiquei mais consciente da minha negritude. Sério? Sério. Por quê? Porque outras pessoas negras vinham falar comigo e elas falavam comigo diferente. Tanto homens quanto mulheres. O tratamento comigo era diferente. Eu também senti 2 momentos em que, aí eu não sei se era racismo ou se é essa criatura estranha, mais velha, porque os alunos da graduação são todos muito mais novos, né? Você não deveria estar aqui nesse campus. Teve 2 momentos, mas as 2 em situações de comércio. Nenhuma delas dentro de questões acadêmicas. Uma foi numa lanchonete e outra foi num lugar que eu fui comprar uma capa para o meu notebook. Assim, eu senti que as pessoas estavam um pouco assim ressabiadas com a minha presença. Pois você sabe que lá atrás, em 2003, 2002, quando eu estive em Chicago, entrando num shopping, procurando DVDs, ó a loucura do cara, né? DVDs do Sugar Ray Robinson, do Box. O segurança ficou me acompanhando pra cima e pra baixo, por que você tá vindo atrás de mim? Ele falou assim, porque você é latino. Olha, sim. E aí eu falei, não, mas tudo bem, mas onde é que tá o negócio do Box aqui? Aí ele ficou me indicando ali, mas ele ficava vindo atrás de mim o tempo todo. E até isso foi bom, porque na hora que cheguei no caixa, a caixa... ela viu que eu estava incomodado, aquele cara me seguindo, me olhando, e ela acabou fazendo amizade comigo, e ela era uma parente do Sugar Ray Robinson, né? Eu acabei conhecendo o pessoal lá por isso, entendeu? Porque ela viu que eu estava incomodado, ela viu os DVDs que eu tinha comprado dele, e ela falou assim, você gosta dele? Eu falei, Ela falou, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Aí ela falou, você sabe que ele é meu tio-avô e não sei o quê? Eu falei, eu achei que ela estava levando onda, né? Ela falou, não, eu sou mesmo, tal. Daí eu acabei... Bom, o rolo todo não compensa agora falar, mas eu acabei conhecendo o pessoal lá. Mas conheci em função desse negócio esquisito de ter alguém me seguindo, porque ele falou, você é latino, eu vou ficar atrás de você, porque vai que você rouba alguma coisa, entendeu? Mas você sabe que comigo isso acontece no Brasil também, de me seguirem. Acontecia mais quando eu estava na adolescência, agora acontece menos, mas já aconteceram várias vezes e várias outras situações que a gente sabe que elas não são casos isolados, né? E que muitas vezes na infância, na adolescência, eu não entendia o que é que estava acontecendo. Foi quando eu fui estudar na universidade, que aí eu fui mergulhar nesses assuntos de racismo, que eu fui entender que várias situações de portas fechadas, de caras feias, de isso é muito caro para você, eram, na verdade, situações de racismo. Como é que é? Isso é muito caro para você? Claro, isso já aconteceu. O que você quer aqui, pessoas seguindo, todas essas coisas já aconteceram. E o mais interessante é que às vezes eu conto e a pessoa fala, não, mas você não é preta. Entende? Não, você não... Eu falo, você já reparou na minha fenotipia? Eu sou afrodescendente, é evidente.
Não, mas você é muito clara. E aí eu entro nessa bagunça do colorismo que a gente tem no Brasil, o que é o preto, não sei o quê. No entanto, em termos de racismo, isso acontece mesmo, independente da tonalidade. Isso está presente o tempo todo. Até em escolas, às vezes. Teve um colégio uma vez que uma mãe me tratou mal, e aí eu estava explicando para ela que era para ela... A gente estava tipo numa feira dos alunos, assim, e aí eu falei para ela, você tem que esperar aqui, tá? Porque já a gente vai começar essa outra atração que seu filho vai participar. E ela foi muito ríspida comigo, né? E aí eu reparei que ela foi super ríspida e eu falei, nossa, ela deve estar muito mal-humorada. Porque eu sempre penso assim, alguma coisa está acontecendo, né? E aí chegou uma outra professora, parou do meu lado e falou, Loiane, assim, assim, assado. Ela falou, você que é Loiane? Eu falei, sim, sou eu. Ela, ai, desculpa, eu achei que você era o pessoal dos B10. Pessoal dos B10? Dos B10. O que é isso? É o pessoal que fica no corredor dando apoio, né, acompanhando os alunos e tudo mais. E nesse colégio particular, onde eu estava dando aula, só eu e mais uma pessoa era afrodescendente entre o corpo de professores. Agora, você tinha um número muito grande de funcionários afrodescendentes em cargos que não fossem de ensino superior. Então, essa mãe viu a minha cor e pensou que eu era deles e que ela podia tratar mal. Quando ela percebeu que eu não era, aí ela falou, desculpa. O Darcy Ribeiro estava denunciando isso, né, já naquela época, vamos dizer assim, desde Getúlio estava denunciando um racismo cultural imenso que o nosso país tem. Logo na sequência veio o Fernando Henrique Cardoso com uma série de artigos e fez toda a sua carreira em cima desse problema, né? E aí, atualmente, tem gente falando que é racismo estrutural. Eu tenho algumas dificuldades com o termo estrutural. Eu acho que é cultural mesmo. Fica enraizado na nossa cultura. E por que eu acho isso? Porque a criminalização do racismo, que é necessária, essa criminalização, ela já né? Então, mas quando eu digo que é estrutural, eu começo a dar uma desculpa para ela, entendeu? Cultural, não. Cultural, desmonto. Eu acho que a gente tem atualmente uma situação em que existem alguns esforços muito importantes do próprio movimento negro e personalidades pretas que estão ajudando a trazer isso cada vez mais forte, ao ponto de, nas escolas, pelo menos onde eu leciono atualmente, que eu sou professora de educação pública, né, nós estamos falando de uma educação antirracista. Não, mas diz de passagem, você é uma professora de educação pública porque escolha do seu estado monástico dentro do movimento do budismo humanista. Sim. Não é porque não tem opções para você. Não. Eu passei num concurso, eu fiz um concurso objetivamente para entrar na escola pública. Eu imagino, né? Eu já escutei isso. O pessoal fala assim, mas você tem mestrado, doutorado, o que você está fazendo aqui? Mas é exatamente ali que você tem que estar. Né? Agora, grandes países asiáticos têm essa política. Aqui nós não temos, tem que ter essa política. De quando a pessoa é professora de escola pública, ela tem que ganhar muito bem. Em função do quê? Do símbolo. O professor ele tem que ser respeitado, ele não pode ser qualquer coisa. Ele tem que ser respeitado, porque isso atrai o símbolo de uma validação em relação à educação, à tradição da educação, à tradição dos valores da educação e assim por diante. Ainda que isso seja móvel, né? A gente sabe pela filosofia da educação que os valores mudam conforme passa o tempo, mas sem essa valorização, que é simbólica, a educação vai continuar nessa crise que nós temos aqui. Darcy Ribeiro, de novo, falava, olha, o ambiente escolar influencia. Se a escola está toda capenga, cadeira quebrada, lousa mal feita, ambiente ruim, o aluno se sente inspirado com aquilo e fala assim, isso aqui é o reflexo do meu futuro. Agora, uma das críticas que eu faço mais, acho que nós estamos num momento muito sério, é da educação estadual no estado de São Paulo. Eu estou falando de São Paulo porque eu conheço de mais de perto. Não sei como é que estão os outros estados, mas São Paulo, nós temos um nível de precarização com a instabilidade do trabalho do professor, o número de professores temporários muito alto, uma quantidade de cobranças e de ausência de liberdade do trabalho do professor que está causando, além de esgotamento, uma precarização do trabalho deles. Então, eu acho que isso é muito sério.
esse tipo de ingerência, esse tipo de influência objetiva dentro das escolas, com plataformas, com índices, com essa correlação entre resultado e um tipo de resultado que às vezes os professores não são capazes de dar, e às vezes como é que eles vão fazer para dar esse tipo de resposta que é esperado e ainda ter uma coisa. O professor precisa fazer chamada para ter presença. Se ele não faz chamada, ele pode ficar com falta. Se ele ficar com 2 faltas, ele pode perder a vaga. Então, é uma coisa muito violenta. Uau, é muito violenta. Porque também quanto vocês recebem, né? Por hora, né? Pois é. Mas isso é no Estado. Eu estou trabalhando no município de Campinas. No município de Campinas, por conta da influência da própria organização dos professores, muitas dessas coisas ainda não conseguiram entrar, eu acho. Ali a gente tem um outro perfil de educação, mas a educação do Estado de São Paulo, ela tem, ao longo dos últimos, talvez, desde quando eu estava estudando, piorando, e agora a gente teve uma aceleração desse processo. Pois é, nós temos, assim, eu me lembro das reclamações dos professores, eu sempre estudei escola pública. Embora tenha conseguido passar na Unicamp, USP, etc., eu sempre estudei escola pública. Também. Então, e passei na engenharia mecânica. O pessoal fala assim, tá bom, aí mais difícil. É um pouco mais difícil, mas assim... Não, você ia pro ITA, diferente. Rapaz, você sabe, nem me fala do ITA. 0,25 toda vez me deixou louco isso aí, mas tudo bem, né? Mas aí que 0,25 para entrar numa área da matemática que eu gosto até hoje, né? Até pensando em fazer uma graduação de matemática online, mas bom, isso vai pro futuro. Mas assim, a questão, eu gosto de matemática, só para pontuar, e não de engenharia, tá bom? Tá. Engenharia, eu acho que a pessoa tem que ter vocação, eu não sei se eu tenho até hoje, entendeu? Então, matemática tem o lado filosófico da matemática que eu acho muito legal, agora o lado da engenharia, eu acho que a pessoa precisa gostar mais, né? Eu gosto de matemática, né? Então, mas continuando. A questão é, eu escuto isso desde a década de 80, governo cruzado, lembra? Do governo cruzado? Não, governo Sarney com o plano cruzado, aquele horror todo. E as pessoas já reclamavam da degeneração do ensino estadual. E até agora, eu estou com 47 anos de idade, e até agora não escutei elogios em relação a isso, entende? Eu sempre escuto problemas. E me parece que a sua origem está até para trás da década de 80 do século XX. Para as pessoas muito novas que não entendem o que eu quero dizer, né? Porque se você fala agora para a pessoa, você já viu o Cavaleiro do Zodíaco? A pessoa fala não. Então, já imagina, né? Então, sim, mas então, tudo isso a gente falou porque eu estava falando que eu senti que nos Estados Unidos essa coisa de você se reconhecer no outro e ter essa identidade preta apareceu para mim de uma forma mais evidente porque menos pessoas eram simpáticas comigo e eram brancas. E aí que fica a conexão sua, que você falou com a educação brasileira. Que nós temos aquela miscigenação gigantesca e o preto é colocado na miscigenação, todo mundo é preto, né? E aí você tem aquela pessoa falando, não, mas eu sou pardo e não sei o quê, mas sei lá porque que no censo tem maneira de falar que não é pardo, que é branco, né? Porque parece que foge da identidade. Eu trabalho numa escola em que a gente tem um número altíssimo de alunos que são pretos e pardos, mais de 75%, muito alto. Muitos deles se identificam como brancos ou amarelos. Amarelos? Eles não sabem o que é. Então, eles acham que eles são amarelos, sério, apareceu na estatística. Então, essa coisa da educação antirracista é muito importante. Você sabe que me perguntaram isso uma vez? Você se considera branco ou amarelo? Porque meu pai é chinês. Eu fiquei olhando pra cara do cara e falei, amarelo. Em função do racismo que eu enfrentei na China e de todas as piadinhas que se fazem aqui em relação aos chineses, né? E tem casos... Já falar de flango flip? Eu não gosto muito essa brincadeira, não é legal. Eu também não, mas o pessoal usou e não tem problema. Se um não é amigo, é uma coisa. Agora, quando você não conhece a pessoa, ela começa com isso aí, fica pesado. Né? Mas a gente ainda tem a necessidade de fazer trabalhos importantes no sentido dessa educação antirracista, tanto para crianças, adolescentes, quanto para adultos, porque eu vejo eles sendo racistas entre eles e causando muito problema por conta disso. Então, essa é uma coisa que virou uma bandeira dentro da rede
Municipal de Campinas, e a gente tem sido levado a discutir constantemente, inclusive com livros que trazem essas personalidades, né? Teve uma edição muito interessante uns anos atrás da editora Mostarda, com várias personalidades negras, brasileiras e americanas, internacionais, para tentar criar essa imagem. E eu acho que isso é muito importante que aconteça, porque senão eles crescem com vários estigmas entre eles e não percebem que tem coisas que acontecem com eles que é racismo. E que, embora a gente possa falar, são brincadeiras, mas em alguns casos essas brincadeiras vão se transformar em identidade. Esse que é o problema, os valores, né? Se torna valores. Se torna valores. E aí eu já escutei gente falando isso pra mim, né? Esse preto aí. Eu falo, mas por que você tá chamando a pessoa de preto? Porque minha avó chamava de preto. Tá, e só chamava de preto por quê? Porque nenhum preto presta. Vixe, como assim? Entendo. O nível do horror que tem por aqui, na região de Campinas. Né? Em São Paulo, você sente um pouco menos isso. Mas aqui em Campinas eu fiquei impressionado quando eu vim para cá em 98, comecei a escutar esse tipo de coisa de gente lá de Barão Geraldo, naquele ambiente universitário, mas você fazendo isso, sim, sim. E acho que essa observação é importante de acontecer, né? Mas como é que você vê, então, o racismo cultural que tem aqui no Brasil versus o racismo cultural que você viu nos Estados Unidos, lá em Michigan? Claro, né? Regional, né? Mas como que você vê? Você consegue comparar os dois? Há diferença se você não estava prestando atenção nisso? Como é que... Não, eu estava prestando atenção porque eu não tinha... Eu acho que eu senti de uma forma mais aguda algumas coisas que às vezes aconteciam comigo aqui, anos atrás. De justamente as pessoas se sentirem mais desconfortáveis com a minha presença. E eu ficava em dúvida se era porque eu sou estrangeira para eles ou se existe essa questão do racismo. Mas quando eu era acolhida por pessoas pretas, como se elas já me conhecessem, como se elas fossem... Por exemplo, teve um cara no correio, ele foi ultra gentil, ele foi realmente amistoso comigo. E assim, eu estava assim, cara, o que está acontecendo, né? Por que essa pessoa está sendo assim? E ele era preto. E aí ele falou, não, como é que é a sua família? Ele chegou a perguntar, como é que é a sua família? Aí eu falei, não, meu pai é preto, não sei o quê, minha família é toda por parte de pai, ela é toda... Ele, tá, entendi, né? Mas você tem irmã branca, né? Porque você tem outros traços, não sei o quê, assim, tudo bem. E isso não aconteceu uma vez só. E acontecia assim, eu sentia que eles tinham uma espécie de irmandade automática comigo. Entende? Isso que as pessoas sentem no Brasil, de serem acolhidos, de ser caloroso e tudo mais, às vezes não tem raça imediata. Quando as pessoas os estrangeiros vêm para cá, eles se sentem acolhidos. É essa sensação de você já ser como se fosse uma pessoa familiar. Mas aqui no Brasil, eu não posso dizer para você que em todos os lugares as pessoas agem assim. Porque, como eu falei, eu cheguei a ser maltratada dentro de um colégio, em que supostamente eram pessoas com poder aquisitivo, e a pessoa me tratou diferente porque ela achou que eu era subalterna para ela, e essa subalternidade, ela estava expressa na minha cor. Que é a mesma razão pela qual, às vezes, eu estou numa loja, as pessoas acham que eu trabalho na loja. Isso já aconteceu muitas vezes, isso continua acontecendo. Então, não necessariamente a pessoa não é receptiva, mas outras coisas acontecem que fazem com que esse lugar racial se evidencie. E aí, principalmente, quando eu tenho uma educação que entende o que está acontecendo. E quando não tem, aí você só acha que a pessoa não gostou de você, que as pessoas em geral não gostam de mim, que tem alguma coisa errada. E isso se transforma também numa forma de como a gente se apresenta. Por exemplo, outro dia eu estava brincando com alguém daqui da casa que falou assim, fulano de tal saiu com uma bota de segurança suja de tinta para ir trabalhar. E eu falei, isso é privilégio branco. Eu nunca faria isso. Não posso. Imagina, eu vou sair de bota de segurança pintada, a menos que eu esteja indo lá numa loja de ferragens, em que a pessoa vai me reconhecer imediatamente como funcionário de alguma coisa e vai me tratar como tal, e que às vezes é um bom tratamento. Em outros lugares, a pessoa vai olhar estranho para mim. Tipo, não, essa pessoa aí, não sei o quê, vai ter um certo nível de desprezo. Muitas vezes, assim... A gente não percebe, mas a maneira como a gente se veste quando a gente é afrodescendente, né? Preto ou pardo, e quando a pessoa é branca, isso impacta na maneira como a pessoa que está atendendo a gente, tratando a gente, nos vê.
Isso acontece bastante. Não vai ter... Agora, o que é diferente? Nos Estados Unidos, eu senti a sensação de irmandade. Tipo, calma, eu vou... Eu sei, vamos conversar. Essa sensação. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é essa subalternidade, que é uma herança da escravidão. Por quê? Porque a escravidão, a escravidão ela tem cor. Ela é pré-definida na cor. Então, quando eu olho, por exemplo, tem um livro, História da Vida Privada no Brasil. Tem Colônia, Império, República. No Império, tem um artigo que comenta que as pessoas viram um dia um escravo branco vendendo coisas, e as pessoas compraram o tabuleiro dele inteiro e ainda deram dinheiro a mais para ele comprar a liberdade. Porque o fato dele ser branco incomodava. Não podia estar branco trabalhando. Não podia ser alguém com essa cor, que é a cor errada para você estar naquele papel. Então, eles compraram tudo. Então, muitas vezes, as pessoas que eram pretas, você ignora. Por quê? Porque não, porque esse é o seu papel mesmo. É ali que você tem que estar. Entendi. Entende? É interessante que o racismo ele toma formas culturais distintas, né? O fato de eu ser meio chinês, meio italiano, quando eu fui para a China, eu comecei a ir para a China muito cedo. Então eu enfrentava o racismo nas escolas de lá. Mesmo no meio budista também. Era evidente, como você disse, é escancarado. Você não tem como falar assim, não, é uma impressão minha, é uma perspectiva minha. Não, não é. Você percebe, você sente, você vê, entendeu? Só que ao mesmo tempo tinha a família do meu primo de Guanxi. Guanxi é relações comerciais, né, que é até mais forte do que relação de sangue. O Jin e a mãe dele, a Sankam, que não eram, entende? Uhum. Mais tarde eu fui trabalhar durante o meu período de engenharia mecânica com o pessoal da Furnax, e tinha o Esteban Lô, que era casado com uma brasileira, e ele também não era, entende? A família ali não era, a família Lô ali não era racista. Mas foram poucos, entende? Entende o que eu quero dizer? Eu sei. Pouca gente que não é racista. E tem uma coisa que é inquietante, não é? Eu acho que você deve passar isso, que são as pessoas falando, não, mas você sofre racismo? Já aconteceu várias vezes isso. Não, é impossível. Agora, o que é verdade é que, quando estava conversando com o mestre Formiga da capoeira, o racismo que o preto sente é diferente daquele dos mestiços orientais. Sim. Porque a carga cultural de escravidão que tem aqui no nosso país, ela é muito diferente daquela que a gente sente. E, por exemplo, quando eu vou para a China, a grande maioria tem essa questão. Você é mestiço, você não deve, tal, não deve chegar perto, etc. Né? Tem, você sente isso. Mas eu acredito que com o tempo isso vá se diluindo. Espero. Eu devo dizer também que quando a gente fala de pretos e pardos, existe uma coisa específica que são as pessoas que são chamadas retintas. Elas sofrem um outro nível de racismo. Eu inclusive, já vi entrevistas sobre isso de algumas personalidades da área do movimento negro ressaltando essa questão, principalmente mulheres. Né, o quanto isso... Então, naturalmente, eu não estou dizendo que eu sofro o tipo de racismo que esses casos acontecem, né? Mas eu estou dizendo que existe. E se existe para mim, que tenho essa mistura, né? Imagina para as pessoas que são pai, mãe preto, tudo mais. Agora, por exemplo, meu pai, né, ele esteve aqui. Esse assunto do racismo na minha casa, ele sempre foi um assunto muito, um tanto quanto assim, difuso, sabe? Meu pai, dificilmente ele falava disso. E eu, só adulta, fui perceber alguns laços da cabeça dele que tem a ver com isso, mas ele não fala. Muito pelo contrário, ele sempre está trabalhando o máximo possível para não entrar por dentro dessa discussão. Né? E eu não sei como é que é isso entre os meus tios, meu avô já é falecido, mas na minha casa demorou para eu entender que existia cor. Porque minha mãe é branca, meu pai é preto, né? Essa questão da mistura. Às vezes, os molecadas da rua, amigos dos meus irmãos, faziam piadas racistas lá dentro de casa. Até que um dia o meu pai, muito elegante, só falou uma vez: vocês estão ouvindo essas piadas, mas vocês sabem que todos os seus tios, sua tia, eu, somos pretos. O que vocês estão fazendo? Nunca mais. Agora, esse assunto de racismo e tal, ele ficou como uma coisa realmente um tanto quanto difusa na minha casa, né?
E o quanto isso aparecia por esse lado da minha família, do meu pai, ainda é um assunto que eu gostaria de falar com os meus tios, porque nunca falamos sobre isso. Então, isso é interessante, né? Porque no lado da minha família, minha mãe sempre me contava que ela e meu pai, quando andavam na rua, tomavam tomatada, ovada e até pedrada às vezes. Porque um chinês botando a mão numa italiana de olho verde, cabelo lisinho, loiro, a galera não aceitava. É reação direta, dos dois lados. E eu não tinha essa experiência que você teve de acolhimento. Quando eu fui para a China, sabe como é que eles veem isso? Eles veem que um chinês traiu a pátria, porque foi se casar com um opressor da época do ópio. Das nações que detonaram a China. Né? Quando teve uma abertura tanto quanto forçada, mais ou menos forçada, mas não tanto quanto no Japão, mas, entende? Eles veem dessa forma. Então, é compreensível, por um lado. Mas eu não tenho nada a ver com isso, entende? Então, tanto é que muitas vezes eu escutava Guailô do pessoal de Hong Kong, entendeu? Que é o pessoal, é demônio branco, né? Isso não é questão do filme do Bruce Lee, isso existe. Né? Então, mas é compreensível, então, por quê? Porque a raiva que tem ali é a raiva de um país que foi apertado, espremido, igual laranja, a partir de potências europeias e americanas. A partir de uma espécie de capitalismo, né, que espreme mesmo, e arrancou tudo deles, né, colocou o pessoal na miséria e tal, né. Então, é compreensível. Mas, ao mesmo tempo, não é tão compreensível, entendeu? Porque você está diante de um indivíduo, não diante de uma potência. E aí começa toda uma confusão ali dentro, e você acaba sendo estigmatizado em função disso. Não é legal, né? É mais... Daí que me coloca um pouco próximo do lugar de fala seu, embora seja... como disse o mestre Formiga, diferente, né? Mas eu consigo me relacionar um pouco com aquilo que você está dizendo, entende? Sim, mas é essa questão da herança da escravidão que nós temos um problema, né? Que é esse olhar de tornar algumas pessoas menos pessoas por conta da cor, né? De ter a expectativa de que eles vão ter determinado tipo de comportamento por conta da cor, né? Ou a pessoa, você acredita que ela é uma pessoa mais inteligente por causa da cor. Você vai assumir um cargo de chefia ou não vai por conta da cor. Tudo isso, no nosso país, a escravidão ainda deixou, né? Ainda permanece pra gente. Então, mas assim, nos Estados Unidos eu fui fazer o trabalho e eu acabei fazendo um trabalho bem solitário, né? Na maior parte das vezes eu saía da casa para ficar na biblioteca o dia inteiro. E eu ficava lá pesquisando. Sem muitos contatos, né? Foi um trabalho... Foi quase que eu tive uma febre da cabana. Que eu fiquei bem, assim... Você pegou neve, não pegou? Peguei neve, peguei menos 20 graus, né? Então, no primeiro dia que nevou, eu fiquei, nossa, neve! No segundo, eu falei, nossa, que legal, neve de novo, né? Aí no terceiro, mano, eu queria andar. Não dá pra você andar na rua direito. Mas como que é? Dentro da casa é quente? Quente. Porque tem calefação, né? Quanto que você acha que é a média lá dentro? 20, dentro da casa, dentro de todos os ambientes, fica tudo sempre por volta do 22, 23, no máximo 25, assim, nessa faixa confortável, assim, né? Mesmo na biblioteca, mesmo ônibus, que eu fiquei andando de ônibus, que era gratuito pro aluno, né? Tinha carteirinha de estudante, então eu andei de ônibus adoidado lá. Você foi ver na cidade dentro do busão, tudo nevado, é isso? Então. E dentro do ônibus é aquecido também. Então, o sistema deles de ônibus é muito bom. Pelo menos dessa cidade, eu achei Ann Arbor, o nome da cidade. Muito bom mesmo. Você espera, tipo, 11h26 e vai passar o ônibus e passa mesmo 11h26. Você fica até meio perturbado, assim, nossa, como é que eles conseguem? E você escorregou na neve, não? Não, mas eu andei com muito cuidado. Eu comprei uma bota pra neve e tal, mas eu ficava andando na neve, porque eu ficava maluca, né? Você comprou bota pra neve? Tive que comprar uma bota pra neve, né? Pois é, você não fez igual eu em Dharamsala, então. Não. Na Índia. Nossa, nem me fala desse negócio. Toda vez que eu vejo neve, hoje eu lembro do tombo que eu tomei. E do quanto eu me achava. Nossa, eu não sei você, mas eu não gosto de neve. Falou de neve, eu fico meio nervosa. Falo, não quero neve, não. Por quê? O que aconteceu? Não sei, eu acho chato. Eu acho entediante, assim, você olha tudo branco. Vários dias branco. Aí começa a ficar mais quente, aí vira lama. Aí fica uma lama horrível, suja, uma neve suja, bagunçada, sabe? Tipo, chato. Eu peguei esse período dessa neve suja, bagunçada, eu achava que não escorregava. E eu tava com tênis normal. Nossa. Em Dharamsala, na descida. Aquela ribanceira toda lá na Índia. E aí eu tava com o Lobsang Chuni lá, a gente tava na Tibetan Children Village. Eu lembro.
Você lembra disso? Lembro. Aí eu olhei aquele negócio e falei assim, imagina, o guia que estava com a gente, ele falou assim, cuidado que isso escorrega. Uhum. E eu, no meu afã todo, eu falei, eu treino judô, eu treino jiu-jitsu, treino kung fu, até parece que eu caí nesse negócio. Cara, na hora que eu pisei naquilo, eu só vi o céu. Eu fiquei com muito medo disso, porque você cair nos Estados Unidos, eu tava com o ligamento rompido na época, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei assim, eu não posso parar no hospital de jeito nenhum, que vai tudo meu dinheiro aqui, né? Eu vou ficar com mais dívida. Vai mesmo, vai todo o dinheiro. Tava com muito medo disso. Impressionante a máquina. Inclusive aqui recentemente teve uma proposta de privatizar o SUS, né? Pela família Roberto Marinho, na gestão Bolsonaro. Você tá louco fazendo negócio. Nós temos que brigar pelo SUS para continuar dessa maneira. Exato. O pessoal dos Estados Unidos vem para cá para se tratar. Né? Vamos fechar a porta do pessoal de fora. E eu não concordo com essa posição. Por quê? A minha posição é uma posição budista e uma posição cristã. Dos dois valores dizem que a gente precisa ajudar quem está doente. Uhum. E não diz assim, se a pessoa for rica, você não deve ajudar. Então a gente precisa ajudar. Mas eu tô pagando tributo, o negócio é meu. Não, mas aí é nosso, é coletivo. Tem que ter uma outra mentalidade. Eu acho que exatamente, a mentalidade que há um sofrimento comum entre todas as pessoas, do mundo. E se puder ajudar, se tiver condições para isso, deve ajudar. Então quem vem dos Estados Unidos para tratar câncer aqui, a gente deve acolher. Uhum. Mas daí não vai ter dinheiro para outras pessoas, etc. Mais ou menos, né? Uhum. A gente sabe que os gargalos não estão na saúde pública. Os gargalos estão em uma série de benefícios de outras que tem, em cargo público, que a pessoa começa a receber um monte de benefícios. Qual é o sentido daquilo ali? Principalmente para político de alto escalão. Né? É verdade. Então, não estou falando de funcionário público de baixo escalão, estou falando de político de alto escalão. Para que tanto benefício assim? Sem falar nos cargos comissionados, né? Pois é. Complicado. Então, se você seca, aí vai sobrar dinheiro para a saúde, viu? Para educação também, para pagar professor da escola pública também. Também. Né? Também. Pois é. É uma coisa louca. Então, mas então você... E aí, assim, essa é a história minha em Michigan, fazendo a pesquisa, lá com o Lopes, que foi sempre muito receptivo, com a Kim, com o Ben Brose, com a Ogide, que foram... com quem as pessoas com quem eu mais conversei lá. Você encontrou eco da civilização cristã do Max Miller nesses países? Ou aqui no Brasil, você encontra eco daquele modelo de civilização cristã que não tem nada a ver com o cristianismo, tem a ver com o capitalismo que está por baixo, né, daquele período. Não que eu seja... Antes que alguém venha falar alguma coisa, eu não tenho a ver com extrema esquerda. Eu só estou falando porque a gente tem a ver com o quê? Com uma referencial cristão, referencial budista. E sendo assim, a questão capitalista neoliberal se torna um problema. E se você não sabe isso, então, por favor, leia Jesus nos Evangelhos, então leia sutras budistas, você vai ver que é um problema. Então, né, antes que alguém fale assim, comunista, né, que bobagem falar um negócio desse, né, mas... Olha, eu vou falar uma coisa que é até um pouco, assim, eu achei essa informação, eu percebi isso na minha pesquisa, mas é um assunto que eu vou falar com muita delicadeza e cuidado agora, que é o seguinte, tem um eco de Max Miller que eu ouço o tempo todo as pessoas falarem, mas eu tenho receio de que se eu apontar isso como um eco dessa mentalidade dele, talvez as pessoas queiram abandonar e aí a gente acaba eliminando a possibilidade de conversa. Porque eu ouço muito as pessoas, quando elas entendem que eu sou monja budista, que tem outras religiões e tudo mais, as pessoas costumam falar assim, porque todas as religiões levam para Deus. E aí... centelha divina. Centelha divina, que é algo que foi o que me pegou no texto do Miller. Quando ele fala todas as religiões possuem uma centelha de verdade... Naquela época, quando ele disse isso naquela época, ele teve problemas, porque havia gente que não queria ver centelha nenhuma. Falava, não, isso é coisa de pagão, isso aí é coisa de gente degenerada, gente que não sabe, joga fora. E ele falava, não, gente, a gente tem que olhar essas religiões e ver o que elas têm, olhar os textos dela, verificar o que elas têm, porque alguma coisa elas devem ter. O Buda tinha uma moralidade impecável, a biografia dele é impecável, não tenho o que falar da vida do Buda, Max Miller falando. Mas ele recua para esse resultado, que é, ok, tem algo de bom ali, mas o que tem de bom ali foi algo que iluminou no Buda, e esse algo que iluminou no Buda, quem fez foi Deus. Então, a gente tem que... Ele literalmente fala nesse texto assim, olha, você não pode ser cristão e achar que a providência divina ia deixar os povos todos abandonados. Com certeza a providência divina fez alguma coisa por esses povos, na linguagem primitiva deles. Isso não é mas isso não é um eco do figurismo jesuíta?
Eu não consegui chegar no figurismo jesuíta. O que eu consigo perceber ali no Miller é justamente no lugar do fundador da área de ciências da religião, de história das religiões, ele tinha o cristianismo como parâmetro. Mas peraí, o nome História das Religiões foi porque teve um problema na França, não foi? Sim, um rolo aí. sim. Como é que foi esse rolo? Não, a questão que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele é considerado o pai das ciências da religião e ele chegou a fazer, tem até um livro, foi publicado pela PUC, né, Introdução às Ciências da Religião, então ele... Ciência da religião. Introdução... Não ciências. Obrigada. Não, introdução. Porque o pessoal introdução. É verdade, você tem razão. Eu tenho um cacuete de sempre colocar o S. Obrigada. Introdução à Ciência da Religião. Inclusive o livro, né, lá do pessoal da PUC. Eles fizeram. Uma linha hardcore aqui no Brasil que fala de eurocentrismo. Por isso que eu estou falando isso. Sim. Ok. Mas você sabe qual é a linha? Como é que é essa linha de eurocentrismo que tem aqui no Brasil? De pesquisa. Claro que você sabe, mas por isso eu estou querendo que você explique. Não, peraí, que agora eu fiquei confuso. É para falar da história da religião, da ciência do Max Miller ou do... Não, você tocou no termo ciências da religião. E nós temos ciência da religião. Não, isso no Brasil, ciências da religião. O centro da ciência da religião é o Max Miller, certo? Sim, então, sim. Século XVIII, mentalidade do século XVIII e XIX. E aqui nós temos gente na PUC de São Paulo repetindo isso, um dogma de que tem que ter ciência da religião. Fazendo críticas à Universidade Metodista de São Paulo, dizendo que ciências da religião é coisa de teólogo da libertação. Como que você vê isso? Bom, eu estou ciente da discussão, eu entendo quais são os problemas e as implicações disso, inclusive quando eu falo de ciências, quando eu falo de ciência em que eu possuo uma centralidade de uma religião, como se houvesse um método que fosse falar a respeito de uma coisa universal chamada religião. E do outro lado, quando a gente fala de ciências da religião, a gente, por exemplo, pode ter disciplinas como a que o professor Lauri oferecia, que era de teoria e método em história, antropologia da religião, filosofia da religião, e essas ciências sendo desdobradas para abordar o tema da religião. Ou das religiões, que é mais um desdobramento disso. Pensando, por exemplo, que as religiões que existem, não existe uma religião só, não existe um sistema que seja considerado como o padrão para dizer o que é religião. Então, a gente tem esse debate. Eu agora não me lembro, eu tenho o livro, mas eu não estou me lembrando, eu acredito que o Max Miller colocou a introdução à ciência da religião, como você falou, tá? Mas me perdoa, realmente eu não me lembro. Eu tenho essa mania de sempre desdobrar como a metodista faz. Foi onde eu fiz a minha formação nas ciências da religião. E é como eu interpreto essa discussão, né? Quando a gente fala das várias ciências que estão debatendo essa questão da religião. Certo? Não, então, é que quando você pega o dicionário que apareceu da PUC de São Paulo, etc., né? Foi publicado que é Ciência da Religião, um dicionário. E aí você tem aí uma discussão cabível, né? E não estou colocando como ponto crítico, vamos dizer assim, do primeiro linear, de formação linear, que é o Matheus Costa. Ele, na sua tese de doutorado, ele diz que a questão ciência da religião versus ciências da religião é uma questão semântica e que as ciências da religião, mais ou menos assim a noção lógica dele, né? Que, com precisão não vou conseguir reproduzir, mas assim, que existiria aí uma questão terminológica que vamos dizer assim, não é muito honesta. Porque ciências da religião seria reduto de teologia da libertação. E aí se tentou uma composição e se conseguiu para emplacar esse pessoal da ciência da religião que tá lá. Inclusive o Lauri falou a mesma coisa aqui, entendeu? Ele falou assim, não, é isso mesmo, mas isso é um elogio para a gente, porque as ciências da religião aqui no Brasil não tem o mesmo fundamento histórico que a ciência da religião lá na Europa. E você foi bater exatamente no cara que deu o start para isso, deu o começo para isso. E a CAPES, pela sua portaria 44, iguala teologia com ciência e ciências da religião. Então aí nós temos uma quebra da noção lógica da tese de doutorado do Matheus Costa, né, que ele fala é uma questão semântica e isso não é muito honesto. E a CAPES vem e fala assim, não, isso é bem honesto, bem legítimo e vamos igualar, inclusive. Como que você vê isso?
você sendo das ciências da religião? Como que você vê essa questão? Olha, da maneira que eu me entendo, esses debates todos, eles são bastante pertinentes na medida em que nós temos pessoas de escolas de formação tão distintos e que estão, apesar dessa discussão sobre esse tema, produzindo pesquisas relevantes em suas áreas. Eu acho que o que seria talvez uma perda é a gente definir, agora vai ser ciência da religião, e aí a gente deixar de reconhecer que existem uma série de áreas afins que trazem para dentro desse estudo coisas que são particulares, sem que você tenha que gerar um método único específico para você lidar com religião. A própria área do programa, né, o programa da Metodista, nós temos lá a área da linguagens e a área da religião, sociedade e cultura. Né? Se a gente vai desdobrar e tentar transformar isso em um método que se aproxime demais a uma espécie de proposta única, nós vamos perder uma diversidade muito grande de métodos, de abordagens e de formas de perceber essas pesquisas, né? E quando a gente usa a ideia de que existe, por exemplo, um sistema, religião, que é também fechado e que tem que ser trabalhado como uma espécie de parâmetro para os outros, a gente também corre o risco de perder muitas religiões, muitos sistemas de sentido que fazem parte das nossas pesquisas ou que vão poder fazer parte das pesquisas na medida em que nós temos uma definição que permite a diversidade. Essa é a minha visão sobre essa questão, né? Agora, eu entendo que a gente tem uma questão eurocêntrica, mas o fato de a gente usar ciências da religião ou ciência da religião não elimina o risco do eurocentrismo. Ele também continua acontecendo, em qualquer um que seja o modelo. Porque, veja, se a gente tem uma área que se filia como herdeira do Max Miller, onde você esteja na Metodista ou na PUC, e não consegue perceber que não existe um Deus único para o qual todas as religiões caminham, então você está pesquisando errado, se você não consegue perceber isso. Se ainda existe essa perspectiva do Max Miller, né? Se a perspectiva for a de que todas as religiões levam para Deus a providência divina, mapeou esses povos com alguma coisa, que são centelhas, vamos descobrir o que é. Só que aí o Miller ele tinha outras propostas que eram concorrentes a essa, e outras ideias que acompanhavam isso. Nós vamos recolher esses textos, vamos editá-los, como ele fez com os Vedas, e que depois ele começou a fazer os livros sagrados do Oriente. Nós precisamos conhecê-los todos, colocá-los juntos, e isso ele escreveu. Ele escreve assim, as pessoas que são dessas outras religiões, elas têm que ter a oportunidade de ler a Bíblia e ler os seus próprios textos para ver como eles estão longe dos seus próprios textos e como os seus textos têm problemas, para eles verem a verdade cristã. Então, no fundo... A verdade cristã ou a verdade cristã de Oxford? Então, aí a gente entra na questão do contexto do Max Miller, né? Porque o Miller, ele migrou para Oxford, foi morar em Oxford, né? Ele vinha de uma origem germânica, né? E então... Falei assim porque não tinha acontecido a unificação alemã ainda, quando ele foi para Oxford. E ele foi trabalhar na biblioteca da Companhia das Índias Britânicas. Ele começou a fazer uma edição dos Vedas. Ele teve uma bagagem importante até chegar nesse lugar e ele conseguiu o apoio do embaixador da Prússia na Inglaterra, né? Ele conseguiu esse apoio. Depois ele teve o apoio do Horace Wilson, que era bibliotecário da Companhia das Índias. Ele mesmo tinha sido um oficial das Índias. Então ele esteve nesses dois lugares. Esse Horace Wilson, que é uma figura bem interessante. E ele começou a se envolver com as pessoas da Universidade de Oxford que não o recebiam muito bem, por conta da sua origem, embora houvesse alguns grupos que estavam interessados no que ele estava fazendo,
justamente por ele ter origem germânica, porque também tinha uma curiosidade com as coisas germânicas nessa época. Isso também tem a ver com um lado da filosofia, da filologia, isso também está presente nesse momento. E o Miller, ele, na década que eu pesquisei, 60, ele já estava há algum tempo fazendo edição dos Vedas, e aí ele decidiu que ele ia começar a falar dos outros assuntos asiáticos. E existia ali essa questão das cadeiras, né? Ele tentou assumir a cadeira de sânscrito da Universidade de Oxford. Ele perdeu. O Horace Wilson chegou a ocupar essa cadeira, que eu tinha falado, ele foi o primeiro a ocupar, e ele queria essa cadeira. Essa cadeira tinha um nome, a cadeira sânscrito, cadeira Boden de sânscrito, que foi um financiador da cadeira e que tinha um viés colonial envolvido, o dinheiro que ele colocou, essa pessoa que criou essa cadeira. E ele perdeu porque ele já tinha essa visão que tinha que ler as coisas asiáticas considerando que elas tinham verdades. E quem assumiu a cadeira foi o Monier Williams, do dicionário. E ele era um crítico ferrenho do Miller. E teve uma briga. Nesse momento de assumir essa cadeira, virou uma disputa. As pessoas publicavam um charge deles no jornal. Era um negócio que, assim, moveu um pouco o centro de Oxford. Até o momento que o Monier Williams assumiu, ele que tinha criticado o Miller falando assim, você não tem a envergadura, a espinha dorsal de um verdadeiro cristão, porque você está olhando para esses povos aí e tentando achar a verdade deles. E aí ele continuou fazendo a edição dos Vedas, tendo essa abordagem, até o momento em que ele conseguiu uma cadeira, era como se fosse... Era uma cadeira subsidiária, não era uma cadeira principal. E aí ele estava, então, inserido dentro de Oxford. Nesse meio tempo, ele andou com esse embaixador, com o Horace Wilson, com outras pessoas de Oxford, que faziam parte de um movimento religioso, não de um movimento religioso, era um movimento filosófico que passava pelas discussões religiosas, que era um movimento de um pessoal chamado Broadchurch, né, a igreja ampla, né, acho que é igreja ampla mesmo. Eles queriam propor reformas para Oxford e para a igreja de Oxford. E tinha um outro movimento que era o High Church, que era o movimento também chamado de Tractariano. E eles eram mais romanistas, eles eram romanizadores. Eles tinham uma coisa mais de puxar para o lado dos ritos e tudo mais. Enquanto o pessoal do Broadchurch queria renovar, mudar o estilo de ensino, mudar coisas da própria igreja, eles queriam uma mudança. E ele, o Miller, ele estava envolvido com essas pessoas. Não que ele fosse uma pessoa que, nossa, eu quero fazer reforma, mas essas foram as pessoas que acolheram ele. Talvez justamente pelo fato delas terem esse viés, né, esse olhar de abertura. E isso chegou a trazer para ele alguns problemas, porque justamente havia muita resistência e havia esse conflito entre os dois lados. E isso na minha pesquisa aparece porque ele tem motivos dessa discussão que aparecem na maneira como ele fala do Buda, como ele fala do budismo e tal. Ele traz ecos dessas discussões que ele estava vivendo. Entendi. Entende? Eu acho muito interessante essa discussão entre o Miller, a fundação da ciência da religião, a fundação dos estudos budistas, para o nosso tempo. Por quê? Porque ela meio que faz um eco, pelo menos da percepção que eu tenho, a ideia é Sarvastivada Mahayana, uma discussão budista, ou então Madhyamaka Yogacara, entende? Que até hoje nos tibetanos tem um desenvolvimento altíssimo disso, né? Uma discussão que não termina, e é uma discussão entre cultura tibetana e cultura chinesa budista, entendeu? Então, isso para mim é interessante ver como ocorrem as tensões e os desdobramentos a partir de duas redes distintas de identidade. Nesse caso, de um lado, a Madhyamaka tibetana e, ao outro lado, Yogacara chinesa, certo? E seus desdobramentos. Mas é aquela discussão que nós temos aqui no Brasil. Ciência da religião ou ciências da religião? Um embate. Assim, do ponto de vista pessoal, eu tô nem muito aí com isso não, porque a minha perspectiva é da filosofia da religião. Então eu uso a filosofia da religião analítica e a filosofia da religião continental para analisar esse tipo de coisa. A partir da perspectiva da rede interrelacional, do método da rede interrelacional. Então, mas o que eu acho interessante desse embate todo, mas você está no centro dele, né? Por quê? Porque você fez uma pesquisa de levantamento desses dados. E aí você acaba se colocando dentro de uma posição chave, talvez por isso que a sua menção
honrosa da CAPES, tem ocorrido lá em Brasília, em função desse posicionamento chave para resolver um problema político, acadêmico, desse embate, né, entre duas correntes, que uma defende ciência da religião, basicamente a PUC de São Paulo, né, que tem uma posição mais firme em relação a isso, e a metodista de São Paulo, que tem outra posição também muito firme sobre isso, né? Eu acho que talvez a gente nunca vai saber o motivo da menção honrosa, né? Mas eu acredito que o meu trabalho não esteja tanto para esse lado. Porque eu puxei a análise sobre o Max Miller mais para o lado de mostrar onde que ele está próximo dos estudos budistas. Porque não é tão conhecido no Brasil o papel e a importância dessa área que, por exemplo, lá em Michigan, o Donald Lopes, ele dá aula de estudos budistas. A cadeira dele tem um nome lá, que é um nome especial de budismo tibetano, mas ele está associado com... Existe uma tradição de estudos budistas. E eu tentei mostrar que, apesar do Miller estar dentro desse lugar das ciências da religião, que não foi onde eu fui, até porque... essas palestras que ele deu, elas não tinham acontecido ainda quando ele publicou o texto que eu peguei, né? Esse texto é de 62. Ele foi republicado algumas vezes, até tem um pesquisador que me mostrou isso, né, das republicações que o Max Miller faz, né? Ernesto, esqueci o sobrenome dele. E assim, às vezes ele vai mudando algumas coisinhas do texto, então eu fui na primeira publicação desse texto, que é 62. Mas eu fiquei mais intrigada e busquei mais trabalhar com esses nexos do Miller em uma área paralela, que é os estudos budistas, que ele não quis entrar, ele não se comunica diretamente com as pessoas do estudo budista. Mas, ao mesmo tempo, ele tá ali cercado dessas questões. Então, por exemplo, lembra que eu falei do James Princip? O James Princip, que foi o cara que fez a tradução o primeiro que traduziu o Pilar da Ashoka, né, que está lá. Aí tem o Brian Hodgson. O Brian Hodgson está lá no Nepal. O Brian Hodgson, ele criou uma rota de textos. Ele me enviou do Nepal mais de 400 textos. Mandou para tudo que foi biblioteca, academia. E aí tem uma pessoa que recebe os textos dele, Eugene Burnouf. Aqui, isso foi o Lopes que me mostrou também a importância dessas relações, né? E aí o Burnouf, ele vai e cria um padrão de falar da história budista a partir dos textos que ele consegue com o Hodgson. O Eugene Burnouf foi professor de sânscrito do Max Miller. Então, essas outras personalidades estiveram paralelos a ele, além das pessoas que estão dentro do campo do colonialismo também. Eu acho que mapear como que isso... Por que o colonialismo acontece dentro da área dessa área do Miller e dos estudos budistas nesse período? Por que isso acontece? Como é que isso dá? Eu ficava intrigada, eu ficava, gente, tá bom, as pessoas estão pesquisando com esses textos, mas elas estão tirando o texto do chão? O que é isso? Como é que tá vindo, né? E aí eu também me perguntava o seguinte, tá, mas o cara chega lá na Índia para trabalhar de arquiteto, que é o caso do James Princip. Por que você vai se envolver com o museu? Por que você vai começar a pesquisar moeda? Qual que é a lógica aqui? Por que isso me intrigava? Porque eu queria saber como é que chegou para o Max Miller a ideia de que ele tinha que olhar os textos. Por que chegou para o Max Miller a ideia de que ele tinha que traduzir, fazer edição e tudo mais? De onde veio isso? Aí eu entrei nesse campo do orientalismo, né? E aí, nesse campo do orientalismo, que as pessoas conhecem muito o autor Said, mas tem outros autores que falam do orientalismo sob a perspectiva mais fortemente indiana, que ele fala da Índia, mas ele fala muito do Oriente Médio, né? E aí eu fui encontrar, por exemplo, Urs Epp, que é um outro autor que fala também sobre essa questão desse orientalismo, e eu não trouxe o orientalismo para dentro da versão final da tese, mas eu estou ciente dele e, ao mesmo tempo, todo esse cenário aqui é o cenário que eu estive mais próxima do que dessa coisa da fundação da área das ciências da religião. Eu encontrei um Miller que, como diz o Donald Lopes, estava entediado dos Vedas.
Ele fala isso, que ele estava cansado, deu uma cansada dos Vedas. Da mesma forma como, acho que foi o Lopes que falou isso, mas com certeza foi o Lopes que disse isso, que esses funcionários se entediavam. E às vezes, e aí, gente, se entediar, eu vou traduzir um texto de sânscrito aqui. Vou aqui levantar, que pilar é esse no chão? Deixa eu ver o que está escrito. Né? Então, havia uma determinada mentalidade que estava envolvido ali. E eu acho que essa mentalidade, para o meu trabalho, foi mais importante do que esse processo de discussão de fundação da área. Eu não sei por que eu acho que eu tenho alguns pontos em relação a isso que você está dizendo, porque assim, estudos budistas no Brasil, eles são inexistentes, em função, inclusive, de um desinteresse absoluto em relação a religiões minoritárias. Não sei se você viu o último censo, aquilo foi cômico. Eu achei ofensivo até. Aquilo foi cômico, ofensivo, irônico, sei lá. Como é que eles juntam todo mundo? Muçulmano não tem. Budista não tem. Só existe candomblé, umbanda versus cristianismo. O que nós estamos fazendo aqui? Que foi isso? Então... lógico que tem. Agora, não vamos ignorar, porque não queremos gastar recursos com isso. Mas por que você não quer gastar? Mas qual é a sua obrigação ética? Isso foi um absurdo. Então, quer dizer, né, nós tivemos diversas discussões em relação a isso, né, diversos grupos, o Lauri mesmo teve envolvido com isso e tal. Chegou-se à conclusão que talvez não fosse tão importante. Eu não concordo com a conclusão que eles chegaram. Em termos de noção lógica, claro que tem os argumentos pormenores, etc., mas teria que ter aparecido. Não, tem que saber isso daí. Inclusive, para você conseguir verificar, assim, uma coisa que foi marcante no budismo é a presença da questão da imigração. E o que aconteceu depois? Né? Você precisa saber isso. Eu sou parte da terceira geração de chineses aqui dentro e ninguém fala nada. Só fala de japonês, pelo menos isso. Pois é. Mas tem gerações de chineses aqui dentro também. Pois é. Entendeu? A partir da quarta geração não se fala mais de onda migratória, mas tem 3 pelo menos. Não pode fazer uma diluição da cultura e dos costumes desse jeito. É uma coisa... Tem que ter artigo publicar sobre isso, sobre, né, demonstrar esse grave problema, essa grave decisão que nós estávamos esperando para ver em que número o budismo estava e eu não consegui ver isso. Eu achei, assim, de uma falta de consideração com minorias. Então agora a gente vai escolher qual minoria a gente vai tacar pedra. Eu fiquei incomodado com a ideia de você colocar as religiões de parcialmente matriz afro, totalmente de matriz afro, né? Versus a religião europeia, cristã. Porque a gente não pode falar que é semita. Porque não é. Não é. Então, aí não é oriental aquilo, o cristianismo que nós temos aqui. De repente você tem um embate entre dois. Mas por que eu estou replicando alguma coisa que... Entende? Um embate que não existe. Então, de repente, eu tenho uma polarização no meio da pesquisa. Pois é. Eu achei muito pareceu ruim que foi isso. Isso mesmo. Só em portas majoritárias. Foi um recuo de uma forma de pensar que não era a maneira de pensar, por exemplo, que a gente encontrava na década de 90 pós-ditadura, em que as pessoas estavam muito cuidadosas em atender e prestar atenção às minorias, né? Ou pelo menos começar com uma constituição, como uma espécie de tentativa de recomeço pós-ditadura. Não, vamos mapear esses números. Agora, a gente criou um lugar de escuridão. Pois é. Eu coloquei todos no mesmo balaio. Nebuloso. Tá todo mundo lá dentro. Mas e aí? E aí nada. Se vira aí, entendeu? Eu achei isso muito, muito chato. Muito entendeu? chato. Muito ofensivo assim, até. Enfim, mas é isso que eu acho que eu acho que é uma forma de você resgatar o Max Miller fazendo isso, né? E Não, mas a questão, desculpa te interromper, mas assim, a questão é, por isso que eu acho que os estudos budistas, entendeu, aqui no Brasil, eles não têm tanta expressividade, porque a gente não sabe nem quanto que tem de budistas. Pois é, agora acabou, né? A gente tinha uma noção, agora acabou. A gente não sei mais. Tem só lá de trás, mas não aumentou? Eu acho que aumentou, pela quantidade de missionários budistas que tem aparecido aqui. Dzogkar Khyentse Rinpoche e outros aparecendo aqui. Eu acho que deve ter aumentado também. O IBGE bate na nossa porta aqui, que é monastério. Não, irrelevante. Não vou contar você junto com todo mundo. Então, e aí nós temos também uma coisa que é fundamental, que é os estudos budistas, eles passam por um processo de estruturação cultural para eles se erguerem.
Então, os estudos budistas dos Estados Unidos é de um jeito, da Europa é outro, de Hong Kong é outro, Malásia, Singapura, outro tipo de estudos budistas tem lá dentro. Índia agora, outro tipo de estudos budistas. Taiwan é outro, Japão é outro. Alemanha também tem, é outra coisa. França também tem, Espanha também tem, quer dizer, Itália também. Então, são outros tipos de estudos budistas, né? A gente sabe que tem na Rússia, a gente sabe que tem na Suécia, então, até acho que, se não me engano, Suíça também tem. Então, você tem estruturas surgindo que são muito distintas em termos de o que o budismo está fazendo aqui. A Austrália, por exemplo, é muito distinta. Muito distinto. Então, nós temos o budismo humanista lá que é diferente daquele que nós vemos em Taiwan. Ah, é? Então, e diferente daquele que Sogo Gakkai, que aparece no Japão. E aí, de repente, a gente tem aqui no Brasil uma zona escura que a gente vai, como é que a gente vai operar em cima disso aí, entendeu? Isso daí é preciso que a academia se coloque, né? Nós nos coloquemos para fazer essa crítica e denunciar isso que foi uma ocultação, né? Tornou oculto todo um grupo de pessoas, todo um grupo de sistemas que simplesmente deixou de ter voz dentro de um levantamento que é para ser de todos, né, de todo o nosso país. Era para ser preciso, não essa zona, né, obscura, né, de outras. Né? Como é que pode chamar de outras, né? Outras. O que são essas outras? Outras, nem mapeia direito, nem fala direito. Não fala, então, nós temos muçulmanos, nós temos budistas, nós temos Bahá'í, nós temos uma série de pessoas aqui dentro, né? Messiânicos e etc. Sem falar o seguinte, a gente, se começar a ser assim, nós vamos perder a chance de ver o desenvolvimento de movimentos acontecendo, aumentando, diminuindo, e isso não pode dizer que não está lá. Então agora só importam 3 grandes movimentos, os outros não precisam estar lá. É estranho, né? E é um movimento que vai na contramão da academia. Quando a gente olha, por exemplo, a Metodista, contratando você, recebendo aqui os pesquisadores todos da área budista, dando voz, que foi uma coisa que a Monja Nirvana começou, mas que vários outros pesquisadores estiveram lá e estão trabalhando com isso. E você orientando, criando linha de pesquisa, né, criando esse ambiente também da filosofia na Unicamp, né, você tem o Semodecon, que é o seu grupo, né, de filosofia budista. Então, é irreparável você não ter numericamente informações a respeito disso. O Unicamp é filosofia oriental, né? Tem bastante gente. Inclusive, tem comigo lá dentro a filosofia budista, mas de fato, nós estamos diante de uma questão, né? Do ingresso da Monja Nirvana na Metodista, a abertura pela Sandra, o chamado para eu ser co-orientador desde o início. Desde o início, né? Então... Mesmo a minha pesquisa, né? Nós conversamos muito durante a minha pesquisa. O Lauri me chamou para ser co-orientador seu, né? Então... Aí, durante todo o processo lá que teve dentro da Metodista, eu fui co-orientador oculto de todo mundo ali dentro. Sim, porque o Lauri sempre deixou muito claro, olha, não entendo de budismo, vamos contar com o professor Plínio, então, para essa parte. Então, mas isso me incomodou um pouco, né? Mas a Metodista, ela está se abrindo desse jeito em função muito de um viés de cristianismo que acolhe. Sim. Né? Então... Não é porque eles têm um interesse brutal em relação ao budismo. Não, você é verdade. Diante de um cristianismo que está acolhendo, etc. Né? Tá. Mas em função de uma perspectiva de budismo não como uma religião, mas mais como uma filosofia cultural religiosa. Né? Então, pelo menos é isso que eu vejo. Né? Sim, aí é onde a gente, de novo, entra nessa discussão que o Max Miller viveu. Que ele ainda era cristocêntrico, os resultados dele todos apontavam para uma mesma direção, mas ele comprou uma briga, ele chegou a ser acusado de ser panteísta. Porque simplesmente ele estava tentando, vamos ler esses textos aqui, né? Então, aí a gente entra naquela questão, né? Como a gente vai fazer essa observação das outras religiões para que elas possuam um lugar que seja a sua verdade é a verdade inteira? De você ter, ok, você tem aqui monges, mas
essa figura dos monges, das monjas, essa área do budismo, existem coisas que são específicas que estão lá e que não estão em outros. Mas você sabe que na questão das ciências da religião lá metodista, eu não entrei puramente com os budismos, vamos dizer assim, é mais correto. Mas no viés de diálogo entre religiosos, entre cristianismo e budismos. Entendo. Ou cristianismos e budismos. Em função do quê? Em função da confessionalidade da instituição. Né? Uma instituição cristã em particular. Sim. Então, eu não desenvolvo uma pesquisa livre sobre budismo lá dentro. Ah, sim, budismo, tudo bem. Entendeu? Mas ainda assim, eu entendi. Mas eu fico pensando sempre tem um texto do Dillip que eu usei na minha tese, em que ele fala assim do diálogo interreligioso, em que as duas partes se permitem se transformar pelo diálogo. Então existe um lado de quem faz a interlocução com você que talvez não permita a sua própria transformação no diálogo, mas ele está te concedendo um espaço. Não, eu sou muito grato à instituição metodista em função da abertura para pesquisa dentro do Brasil. Mas há um condicionamento que eu entendo muito bem, porque é a lógica da revelação. E a lógica da revelação implica a superioridade do sistema revelado. Então, mas aí a gente entra num problema, porque aí é um problema de unir teologia com ciência da religião, porque ciências da religião, se for para ser ciência da religião, não poderia subalternizar. Não, mas eu não estou falando que assim, a instituição, enquanto ela é algo particular, ela não é pública, né? Sim. Mas ela tem um munus público, em termos de legalidade, né? Mas assim, ela ainda assim pode se colocar no viés de uma perspectiva confessional, como é o caso da metodista. Pode. Eu estou muito bem com isso, não tenho problema, entendeu? Mas assim, ela, como você disse, implica em alguns elementos que são questionáveis. Mas, por outro lado, ela é particular, ela é privada. Então, pelo fato de ser instituição privada, então você tem aí diretrizes ligadas ao mercado. Entendo. Né? E aí você cria um viés que você não pode obrigar a instituição a abarcar o munus público tal como ele está ali na regra. Por quê? Porque senão o mercado não segue aquilo. E aí você cria um problema para a própria instituição. Por isso que eu falei que eu estou muito bem com isso. Por quê? Porque eu entendo pelo viés da sobrevivência. Sim. Assim como eu entendi lá na China, o viés do quê? Da exploração, da cultura de exploração ocidental sobre os chineses. E aí eles ficam com raiva de quem é mestiço. No caso da metodista, você tem uma questão de um público de igreja lá dentro. Entende? Então, falar de budismo lá dentro para quê? Entendo. Não, mas tudo bem. Eu estava pensando mais naquela sua pergunta que você fez sobre ecos do Max Miller atualmente. Eu acho que algumas dessas coisas não foram ele que criou, mas ele faz parte desse tipo de formatação de organização institucional, e ele foi parte do colonialismo também, né? Então, em muitos sentidos, quando ele falava sobre o budismo, ele não deixava de lado a ideia de que, no próprio texto dele, ele começa falando assim, vocês talvez achem, é uma resenha que ele está fazendo de um outro trabalho, né? Ele fala assim, talvez vocês estejam achando estranho eu estar falando de budismo, porque o que essas pessoas selvagens, chinesas, têm para falar a respeito de qualquer coisa, de religião? O que essas blasfêmias todas aqui vão ter? Então ele fala assim, ele está falando com o público dele, que ele sabe que eles pensam assim. E aí ele fala, ainda assim eu acho que nós temos que olhar e ver algumas coisas, porque a justiça, a providência divina provavelmente colocou algo aqui. E quando ele fala do Buda, ele equipara o Buda a Lutero. Ele que é de tradição luterana, né? Então, aí ele vai dizer, o Buda ele não fez muita coisa do ponto de vista de mudar a religião, mas ele fez uma reforma social importante. Ele questionou os sacerdotes do seu tempo, entende? Ele questionou a ritualística, né? Não, ele criou uma religião nova mesmo, entendeu? Mas tá bom. Não, para ele, aí lembra que tinha um negócio... pelo menos um modelo filosófico distinto. Velho, aí ele fala, tá vendo? Ele é muito parecido com o Kapila, né? Ele tenta fazer aquela comparação. Mas por outro lado, o Buda permanece na cultura védica. Porque os termos que ele usa, nirvana, samsara, renúncia, bhikshu, bhikshuni...
Eu usei o seu livro do Abhidharma na minha tese. Sannyasa. E eu trouxe essa questão de que ele usou vários aspectos que estavam, e aí ele retira o comando divino. Isso. Essa parte que eu acho que é bem importante. Por outro lado, ele mantém algo de divino ainda, porque o Nirvana, pelo seu caráter transcendental em relação ao tempo, não tem como você não dizer que é alguma coisa divina, porque a gente configura tudo aquilo que transcende o tempo como divino. Né, a partir da perspectiva cristã, perspectiva judaico-cristã. Então, e mesmo a cultura grega também coloca aquilo que está para além do tempo, como o primeiro motor em Aristóteles, como algo que está para fora do tempo, como sendo divino. Platão também faz isso, de certa maneira, com o mundo das ideias. Então, assim, é uma questão semântica, sem dúvida alguma, mas há um fundo cultural aí dentro. Né? E por isso mesmo que eu acho que é importante fazer esse diálogo entre budismo e cristianismo. Né? Porque são duas coisas muito próximas no que diz respeito à razão natural. Mas o problema é que nessa publicação, não vou dizer que ele pensou assim todos os textos do budismo que ele fez, mas nesse texto ele entrou numa discussão sobre o Nirvana como um equívoco que o Buda criou. Que o Buda teria agido certo no seu modo de viver, mas o Nirvana ele errou, porque ele ensinou a aniquilação. Ele ensinou as pessoas a a desejar a autoaniquilação. E esse é um ponto que eu acho que é chave, porque ele pode conduzir a explicação sobre o budismo e o Buda inteiro, mostrando todos aspectos interessantes, até comparando ele com Lutero, mas a soteriologia está errada. A soteriologia é a aniquilação. Então, se não é aniquilação. Não é. Mas nessa fase, tem um momento que ele vai entender, ele vai mudar, ele vai começar a pesquisar, mas não está dentro desse recorte que eu trabalhei, que não é bem um recorte de transformação do pensamento do Miller, né? Eu fiz uma coisa mais síncrona, né? Ela não é diacrônica, né? Ela não está trabalhando com dois tempos, né? Ela é síncrona. Então, é só ali na década de 60 e tentando entender as influências, né? Tem um momento em que ele entende alguma coisa lá, ele fala, é uma espécie de paz, né? Um descanso, ele entende... Sabe quando se chama de década de 60 o quê? 1860, porque o texto é de 1862. No século XX, quando você fala 60, fala assim, não tá 1960. Mas então... Não, 1860. Então, mas ali não. Ali ele fala, olha que loucura, o pessoal tá ensinando o pessoal a querer desejar a aniquilação, e ele fala, eu não entendo isso. Como é que ele pode propor a moralidade que ele propõe, viver do jeito que ele viveu, não sei o quê? E tudo bem que os textos do budismo que falam da vida dele são loucos, ele fala que são chatos de ler pra caramba, ele está criticando o Lalita Vistara, né? Ou Buddhacharita. Os dois, ele fala... Porque é complicado os dois. Ele fala, nossa, que é... O Dionísio Lopes também, ele fala, nossa, é barroco. Não, nem fala. Eu traduzi aquilo, ele tinha que fazer director's cut, fazer corte do diretor, porque não dá. Não, e ele coloca um trecho inteiro do... Agora eu não lembro se era o Lalita ou se é o Buddhacharita, mas ele fala, gente, olha isso aqui, vê se não é um saco ler. Quase isso que ele está lendo, que ele está falando. Não, tijolo, sem dúvida alguma, para ler aquilo, né? Mas assim, o Vinaya... Também não é lá muito distante disso aí, entendeu? O Vinaya, na hora que ele começa a composição inicial do Buda e a origem, pelo menos o Vinaya Theravada. Mula Sarvastivada também, entendeu? É tudo bem complicado assim de ler. Algum rebuscamento de estilo literário que tá lá que força você a ler coisas que você fala, mas quando que vai chegar ao centro da história aqui dentro? Mas é um modo de pensar para decorar, né? É uma transmissão oral que está ali dentro, que facilitar você para memorizar aquilo tudo. Não sei para que serve, mas... Não é também para criar um encantamento, assim, um monte de descrição? Eu acho. Que bonito isso daqui, eu vou ficar imaginando, uma espécie de viagem, assim. Mas me parece que o centro da oralidade está ali, aquele contar a história, né? Pelo menos quando eu era criança, minha avó gostava muito de contar pra gente, aquele bando de crianças, 50 e poucos crianças... Ela contava as histórias dos santos, São Dom Bosco, né, ela criava, né, aquelas coisas assim, inventava composições, e isso me trouxe essa ideia de transmissão oral, né, oralidade. Sim, é verdade. Essa questão da oralidade é bem marcante mesmo, né? É um assunto que
Tem um autor, que é o Nakamura, que ele fala sobre a vida do Buda. E ele... Não é a coisa mais estranha do mundo a gente ter lido Hajime Nakamura, ter indicado para você, depois a gente entra na Kirania e a gente tem algo do Toshichi Endo que foi orientando dele? Eu achei. Doido, foi doido. Verdade, verdade. O Toshichi Endo era um ótimo professor, né? Esforçado. Naquele estado de saúde que ele estava com um balão de oxigênio, com um tubo de oxigênio, às vezes ele nem conseguia falar direito, ele dando aula pra gente, nossa. Umas aulas longas de 3 horas e meia, nossa. Na madrugada? Pra nós era madrugada. Nossa, mas ele era muito bom professor. Excelente. Agora, o Karuna Dasa... O Karuna Dasa era... Ele era afirmativo, né? Sucinto. É aquilo. Assim, ó. Assim. Quer mais alguma pergunta? Não, então deixa eu ir embora. Coitado do Andrew que estava assim. O Andrew era o atendente nosso lá e ele tentava dar um jeito para a aula ficar interessante. Para a aula funcionar. Aí tem aqui alguns artigos. Ele começava a mandar texto no meio. No meio da madrugada, de 4 horas da manhã, tendo essas aulas, era realmente perfeição do esforço. Nossa, pois é. Pois é. Que difícil, né? Tá, mas como é que foi? Como é que você se sentiu na menção honrosa, quando você viu a menção honrosa da cápsula? Poxa, eu fiquei muito feliz. Fiquei realmente muito feliz. E aí, essa é uma coisa que eu gosto de falar, porque, assim, eu recebi muita ajuda para fazer essa pesquisa. Começou com você, obviamente, o Lauri, que quando eu cheguei com a ideia, gostou da ideia. Teve os professores, o professor Jung Musung também me fez várias perguntas, né, teve um dia que a gente veio lá de São Bernardo do Campo até o Gompa, que ele ia fazer uma fala para a gente. Ele estava exclusivamente me fazendo perguntas da minha pesquisa e conversando também. O professor Lauri também sempre teve, né, muito disposto a conversar comigo. Eu me lembro que era Natal, Ano Novo, lá em Michigan, eu escrevi para ele, fez uma reunião comigo. Você que, nossa, o tempo todo te mandando mensagem, né, conversando, perguntando. O Donald Lopes, que respondeu também bem afirmativamente, os outros professores, toda a sanga, sabe? Meus pais, que tiveram muita paciência, minha mãe estava bem doente. Meus irmãos também, que também... Então, assim, quando eu penso nessa menção honrosa, e considerando, eu tive bolsa para fazer o doutorado, eu tive bolsa para ir para fora, eu tive ajuda do IEPG, tudo isso. Então, a menção honrosa, ela não é... Ela foi para esse trabalho que foi feito. E toda essa rede incrível de apoio que eu tive, que possibilitou que ela acontecesse. Uhum. E eu acho que eu me senti como que, sabe, gente, olha, não foi à toa, olha aqui que a gente conseguiu fazer. Olha aqui que alguém reconheceu esse trabalho que vocês ajudaram tanto. É assim que eu vejo. Então, eu fiquei muito, muito satisfeita. Queria o prêmio CAPES? Queria, pensei. Eu falei, olha, né, que legal, vou fazer uma pós-doc, não sei o quê, vai ter outras bolsas. Mas não esperava nada. Não esperava nada, porque eu tive também, assim, as minhas dificuldades, né? Mas quando veio com a menção honrosa, para mim foi um jeito de falar, gente, ó, esse aqui é o meu cartão de obrigado para vocês todos. Para você, principalmente, que desde o começo, né? Desde o começo e ao longo, tipo, fez toda a diferença. Professor Lauri, todo mundo da Sanga, teve muita paciência no último ano de pesquisa. Sanga, você fala da comunidade? A comunidade da associação, Buda Dharma. E assim, no último 1 ano de pesquisa que eu tive, 1 ano e meio também, eu pedi extensão de prazo. O Lauri falou sempre para mim, isso é sinal de que a sua pesquisa tem muita informação que você precisa coordenar, e as pessoas seguraram muito as pontas para que eu conseguisse terminar. Então eu não esqueço disso. O monge Jonathan, que me ajudou com o inglês, ficou me acompanhando para eu fazer TOEFL, tudo, para eu poder ir para Michigan. Tudo isso, sabe? Então, eu nunca vou deixar de pensar sobre essas óticas, sobre a menção honrosa, sobre isso. E fico feliz que eu tenha, talvez, conseguido trazer uma contribuição para uma área muito pesquisada, que me deu medo quando eu percebi o tamanho dela, desse personagem, né? E, mesmo assim, trazer algo que inovou, que trouxe uma originalidade, que trouxe uma contribuição real para a nossa área. Isso me deixou feliz também.
Fico muito feliz pelo seu percurso, parabéns novamente. Eu não acho que eu deveria ser tão agradecido assim, mas assim, o maior esforço foi seu, quem viveu tudo isso aí foi você, quem sentou na cadeira para ficar lá horas e horas e horas pesquisando e lendo, foi você, eu só dava dicas para você, ó, vai aqui, vai ali. Então assim, o maior agradecimento mesmo é seu para com você mesma. Entendeu? Seja sua própria luz, seja sua ilha. Como diria o Buda, entendeu? Então é você que fez a coisa. Sim, sim. A gente vamos dizer assim, você é a causa, nós somos as condições. Entendeu? Ah, sim. Eu não tenho, não, realmente, né? Eu lá na biblioteca de Michigan, me descabelando, sem cabelos, né? Com uma quantidade de informação excessiva que eu tinha achado e querendo colocar tudo, né? A volta da Michigan, quando eu comecei a trabalhar lá no ensino público, na Secretaria, né, de Educação de Campinas, aqui na Júlio de Mesquita. Também até outras pessoas que fizeram parte, que ajudaram bastante na época, os colegas adjuntos, que também estavam sempre lá conversando comigo, a diretora, a vice-diretora da escola e tal. Tudo isso é condição, com certcerteza, né? Mas foi uma pesquisa... É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou... É isso que eu estou querendo dizer, né? Eu gosto muito do resultado que foi, como ficou a tese. Eu gosto muito de como ela ficou, né? Estou devendo ela transformá-la em livro só, mas que eu gosto muito dela, eu gosto. Nós temos que publicar, né? É isso aí. Mas o pessoal pode baixar isso, tá lá, né? É público. Sim, tá dentro da base de teses da Universidade Metodista. É isso. Muito obrigado, então, pela sua presença. Eu que agradeço. E nós vamos ter que fazer outros podcasts ainda para discutir mais essa questão, tá bom? Tá bom. Então é isso. Será muito obrigado e obrigada. Vemos você no nosso próximo episódio com a Monja Loiane, agora a doutora Monja Loiane. Isso aí. Tá bom.